Bom, alunos dos oitavos anos C e D, nós vamos falar agora, a aula agora, sobre reprodução dos vírus e reprodução das bactérias. No primeiro momento, nós vamos falar sobre os vírus. Estamos falando novamente sobre a classificação e a ordem dos seres vivos como um todo, iniciando pelo menor de todos e o que está causando o maior problema na humanidade hoje, que são os vírus. O processo geral de replicação do retrovírus, primeiro nós vamos falar de retrovírus, depois de adenovírus. Então, o processo geral de replicação do retrovírus pode se resumir nas seguintes etapas. 1. Entrada. Quando o vírus chega próximo da célula, o que vai acontecer? Na célula, mediante fusão, ele vai entrar na célula mediante fusão com a membrana celular. Então, a membrana vai selecionar a substância do capsídeo e o material genético, juntamente com a proteína que ele tem, que o capsídeo tem, e vai deixá-lo entrar na célula. Então, na célula, mediante a fusão com a membrana celular, cria um sítio de receptores específicos. Está aqui a célula aqui no meio, como um todo, e o vírus chegando com suas etapas. Fixação, né? Depois liberação, aproximação, fixação, liberação do capsídeo, do material genético para dentro da célula, e esse RNA ele vai se encaminhar aqui para o núcleo da célula, onde ele vai se transformar o RNA dele em DNA viral, e depois ele vai sair novamente da célula para infectar uma nova. O próximo é a decapsidação do vírus. A cápsula proteica é rompida, mas o material genético e as enzimas permanecem no interior do vírus. Da seguinte maneira, ó, acontece uma invaginação na membrana, esse vírus vai entrando, né? E aí ele se liberta da cápsula proteica, mas o material genético e as enzimas permanecem no interior do vírus. Depois, transcrição reversa. Ocorre a polimerização da fita simples de RNA e formando a fita dupla de DNA. Aqui, né, o retrovírus chegou, retrovírus RNA, mas a transcriptase reversa, que vai acontecer, então ele vai liberar depois o DNA dele, vai através da transcrição se transformar no RNA mensageiro, se juntando a proteínas, né, utilizando as proteínas, o RNA vai utilizar o DNA novamente e o RNA mensageiro e absorvendo dentro do vírus, de dentro da célula, as proteínas que lá estão. Depois a integração. O DNA do vírus penetra no núcleo do hospedeiro, ou seja, no núcleo da célula. E aí nós temos aqui um retrovírus diferente do que nós estamos vendo agora, né? Porém, ele também é um retrovírus bem complicado. Então, está aqui as etapas, né? Primeiro, ligação, depois fusão, depois transcrição, depois integração, depois replicação, aqui dentro já do núcleo. Aí aqui no citoplasma vai acontecer uma maturação desse vírus, e aí ele vai para a membrana celular, onde não tem mais nenhuma substância dentro da célula, a célula está vivendo para esses vírus, e vai sair para infectar uma nova célula. Depois, a transcrição, ocorre a transcrição do DNA virótico, que origina o RNA mensageiros virais.
e a prole do RNA virótico. Depois, encapsidação, a encapsitação do RNA virótico em nucleocapsídeos no citoplasma da célula hospedeira. E depois a gemulação. Ocorre a gemulação do vírus envolto através da membrana plasmática e a liberação desse mesmo vírus pela célula, conforme nós vimos na imagem anterior. Agora o esquema de replicação do retrovírus está aqui, né? Do jeito que nós explicamos da outra forma. Então vai acontecer primeiro a aproximação, o lançamento do material genético do vírus, depois a transcrição reversa, transformação aqui do RNA em DNA, fita simples em fita dupla, depois a transcrição, né? A montagem aqui fora no citoplasma celular e a translação, que é a liberação e o desprendimento da célula, que é a liberação do vírus de dentro da célula. Esse é o vírus RNA, produzido por RNA, ou seja, o retrovírus retromutante, vírus mutante. Aqui nós temos alguns exemplos, né, do vírus, esse que nós estamos observando agora, que é o Covid-19, né, lá em Wuhan, que ele foi descoberto ultimamente, e se transformou aí em um fantasma que vem assombrando o nosso dia a dia nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Retrovírus. Os retrovírus pertencem à família do Retroviridae e infectam principalmente animais vertebrados, podendo causar várias doenças como tumores malignos, imunodeficiência e doenças neurológicas. Pode ainda ocorrer a infecção assintomática, isto é, o vírus pode estar presente sem causar nenhum problema de saúde no hospedeiro. São exemplos de retrovírus os vírus da imunodeficiência humana, HIV-1 e HIV-2, o vírus da leucemia de bovino, BLV, o vírus da imunodeficiência de felinos, FIV, o vírus linfotrópico humano, tipo 1 e tipo 2, que é o HTLV1 e o HTLV2, e o MANT, linfotrópico, vírus tipo 1 e tipo 2. Algumas doenças são associadas a esse vírus. A leucemia de célula T do adulto, que é a ATL, desculpem aí, gente, paraparesia espástica tropical, a mielopatia, né, lá no mielo da célula associada, que é o HTLV1, e TSP e HAM, que é uma doença neurológica, e a uveit, que é uma inflamação dos olhos. Todas essas doenças, essas anomalias, as patologias são causadas por retrovírus. Estrutura do vírus HTLV1 e HTLV2. Então está aqui, formando um envelope, RNA viral, o mesmo esquema dos anteriores que nós vimos, né? Só que aqui ele está fixo a imagem, dá para você observar direitinho as etapas. Agora os adenovírus, ou seja, vírus que são produzidos e
e diferentes daqueles são os vírus com DNA. A reprodução de um adenovírus ocorre quando a sua membrana se funde com a membrana da célula hospedeira e o capsídeo viral penetra no citoplasma. O RNA produz, sob a ação da transcriptase reversa, uma molécula de DNA que penetra no núcleo da célula, integra-se a um cromossomo e recombina-se com o DNA celular. Reprodução do vírus de DNA ou do adenovírus. A reprodução dos dos vírions, ocorre necessariamente no interior de uma célula hospedeira. Por isso, são considerados parasitas intracelulares, obrigatórios, requerendo a utilização da estrutura celular, material genético e organelas para sua multiplicação e propagação, ou seja, período de incubação. O processo de infestação viral tem seu início a partir do reconhecimento químico das fibras presentes na cauda do vírus, aderindo-se à membrana plasmática da célula hospedeira. Em seguida, as fibras se contraem, permitindo a introdução do DNA virótico no interior da célula, sendo o capsídeo cabeça do vírus e a cauda destacada da superfície exterior. As etapas. A absorção ou adsorção. Nessa primeira etapa, o vírus liga-se à membrana da célula que ele parasitará. Essa ligação ocorre graças a um receptor presente na célula. Depois, segundo, penetração. Após a ligação, após se ligar à célula, o vírus começa o processo de penetração, ou seja, ele começa a entrar na célula que será parasitada. Depois, desnudamento. Já no interior da célula, o vírus sofre ação de enzimas que destroem seu capsídeo, uma cápsula rica em proteína que envolve o material genético do vírus. Após destruir o capsídeo, o material genético é liberado no citoplasma da célula ou no núcleo da mesma. Dessa forma que nós estamos observando aqui na imagem produzida no slide. 4. Síntese viral. Nesse momento, o material genético do vírus afeta a atividade da célula, que passa a produzir proteínas necessárias para a criação de novos vírus. Ou seja, a célula começa a trabalhar para o vírus. Essa é a diferença entre retrovírus e adenovírus. Esse trabalho celular da célula para o vírus. 5. Montagem e maturação. Nesse processo, novos vírus são formados a partir das proteínas produzidas pela célula. 6. Liberação. Após estarem completamente montados, os vírus saem da célula para parasitar outra. Essa saída pode ocorrer por meio de rompimento da membrana da célula ou ainda por uma espécie de brotamento em que levam a parte da membrana da célula parasitada. Aí aqui nós temos alguns adenovírus trabalhando, né, dentro da célula como um todo. Então nós temos aqui alguns vírus. O vírus da cólera, o vírus do HPV, o vírus da dengue e
um adenovírus, um outro tipo de adenovírus. Viu só? Apesar de os vírus não possuírem mecanismos capazes de permitir sua reprodução sem a ajuda de uma célula, ele está bem adaptado para a vida em nosso planeta. Então, pequeno, porém é, bem capaz de sobreviver mediante tantos seres maiores e mais capazes do que ele.